Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje você vai conhecer uma história emocionante. Um caminhoneiro solitário, em plena madrugada chuvosa, encontra uma jovem grávida em trabalho de parto, sozinha, abandonada, à beira da estrada. E o que ele faz em seguida vai mudar a vida de todos para sempre. Era madrugada quando a chuva começou a castigar a BR-364, aquela estrada que eu conhecia como as linhas da minha mão calejada. O para-brisa do meu Scania embaçava a cada segundo e eu tinha que passar o pano constantemente. 3:30 da manhã, horário de fantasma. Meu nome é Valdomiro dos Santos. 52 anos rodando pelas estradas deste Brasil afora, carregando sonhos dos outros de um canto para o outro. Depois que Helena se foi há 2 anos, a cabine do caminhão virou minha única companhia. Ela sempre dizia que eu amava mais essas estradas do que a ela. Mentira. Descobri isso tarde demais. A chuva batia no teto de metal como balas. Pingava água gelada no meu pescoço pela borracha ressecada da janela. O cheiro de terra molhada entrava pelas frestas, misturado com o diesel queimado e aquele perfume doce do cerrado lavado. Vinha de Cuiabá, carregado de soja rumo a Porto Velho. Mais uma viagem igual a centenas de outras. Só eu, o rádio chiando e o barulho hipnotizante dos pneus na pista molhada. Foi quando os faróis cortaram o breu e eu vi um vulto, ali no acostamento. Primeiro pensei que fosse bicho, anta maybe, dessas que atravessam a pista de madrugada. Mas quando me aproximei, meu coração quase saiu pela boca. Era gente, uma moça. Friei tão bruto que o caminhão derrapou na pista molhada. O ABS fez aquele barulho de máquina de costura enguiçada. Parei uns 20 metros à frente, coloquei o pisca-alerta e saí correndo, sem nem pegar o casaco. A chuva me encharcou em segundos. Era uma chuva grossa, dessas que machuca na pele. Mas quando cheguei perto dela, esqueci do frio. Deus do céu! A moça estava deitada no chão frio do acostamento, encharcada até os ossos. Não passava dos 20 anos. Barriga enorme, redonda como uma melancia. Gemia baixinho, as mãos apertando a barriga, os dedos brancos de tanto apertar. Moça, você está bem? Pergunta idiota. Ela claramente não estava bem coisa nenhuma. Ela abriu os olhos. Eram castanhos, grandes, cheios de lágrimas e medo. Tanta dor naquele olhar que me doeu também. Me ajuda, por favor, sussurrou com a voz embargada. O bebê vem vindo, trabalho de parto, ali. No meio da BR-364, 3:30 da manhã, chuva torrencial. Tirei minha camisa xadrez e joguei por cima dela. Pouco adiantava, já estava tudo molhado, mas era o que eu tinha. Calma, mocinha, calma, vou te ajudar. Peguei o celular com as mãos tremendo. Nem sabia se era do frio ou do nervoso. Tentei ligar para o SAMU. Nada. Tentei para a polícia. Nada. Nenhum sinal. Essas estradas do interior de Rondônia são um buraco negro para telefone. Olhei para o céu escuro. A chuva não dava trégua. Olhei para os 2 lados da pista. Nem farol de carro. Nada. Só nós 3 ali. Eu, ela e a criança que queria nascer. Minha mente disparou. Helena sempre dizia que eu era bom em emergência. Valdomiro, você fica calmo quando todo mundo perde a cabeça. Ela falava. Precisava ser verdade agora mais do que nunca. Vou te levar para a cabine, falei, tentando soar mais seguro do que estava. Lá você fica seca. Ela acenou com a cabeça, mordendo o lábio inferior. Vi que ela tentava não gritar. A peguei no colo. Pesava bem menos do que eu esperava, mesmo com a barriga. Ossos pequenos, corpo frágil. Quem era essa moça? Como diabos ela foi parar ali, sozinha, naquela situação? Enquanto caminhava para o caminhão com ela nos braços, senti uma contração forte. O corpo dela inteiro se contraiu. Ela apertou meu braço com uma força que não parecia vir daquele corpinho miúdo. Aí, meu Deus, gemeu.
Segura firme, menina. Já chegamos. Abri a porta da cabine e a coloquei no banco. Liguei o motor para esquentar, acendi as luzes internas. A diferença foi imediata, seco, aquecido, protegido. Ela estava pálida, os lábios roxos de frio, cabelo escuro grudado no rosto, roupa encharcada colada no corpo, mas os olhos dela eram de uma coragem que me impressionou. Como você se chama? Perguntei enquanto procurava cobertores no beliche. Luana, respondeu entre dentes cerrados. Luana Cristina. Luana. Nome bonito. Eu sou Valdomiro. E você vai ficar bem, ouviu? Você e seu bebê vão ficar bem. Não sabia se acreditava no que estava falando, mas precisava falar. Por ela, por mim. Encontrei 2 cobertores limpos e uma toalha. Cobri ela todinha, esfregando os braços para esquentar. Luana, preciso te perguntar uma coisa. Você já teve filho antes? Ela balançou a cabeça. É o primeiro, sussurrou. E eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, Valdomiro. O medo na voz dela me partiu o coração. Lembrei da Helena quando perdemos nosso único filho ainda pequeno. Lembrei da dor dela, do nosso luto que nunca foi embora. Lembrei de como ela sonhava em ter outro bebê e de como eu sempre arrumava desculpa para adiar. Você sabe, mocinha, falei, pegando a mão dela. Sabe mais do que imagina. Seu corpo sabe. A natureza sabe. Mentira, nem eu sabia o que estava dizendo. Mas lembrava da minha mãe contando como nasceram meus irmãos. Lembrava das vizinhas lá no sítio, das histórias que as mulheres contavam quando achavam que criança não estava ouvindo. Outra contração, mais forte. Luana arqueou as costas e apertou minha mão com tanta força que senti os ossos dos dedos se mexerem. Está vindo, ela disse com os olhos arregalados. Está vindo agora, Valdomiro. Olhei pela janela. A chuva continuava batendo. A pista continuava vazia. O celular continuava sem sinal. Só restava nós. E a coragem que eu não sabia se tinha. Então vamos receber esse bebê, falei, tentando sorrir. Vamos fazer isso juntos. E enquanto ajeitava os cobertores e acendia a lanterna, pensei em Helena, em como ela ficaria orgulhosa de me ver ali, cuidando de uma vida que estava chegando ao mundo. A vida, sempre uma surpresa. Sempre no momento que a gente menos espera, Luana gritou. Não foi um gemido, não foi um suspiro de dor. Foi um grito que rasgou a madrugada e me gelou a espinha. Um grito de bicho ferido, de desespero puro. Valdomiro! Ela agarrou minha camisa com as 2 mãos. Não aguento mais, dói demais. Suor escorria pela testa dela apesar do frio. Os olhos estavam vidrados, perdidos em algum lugar entre a dor e o medo. Respirava rápido, ofegante, como um passarinho assustado. Respira devagar, Luana. Devagar. Falei, tentando lembrar do que minha mãe fazia quando as vizinhas vinham dar à luz lá em casa, no interior de Goiás. Inspira pelo nariz, solta pela boca, assim. Fiz o movimento junto com ela. Inspira, expira. Inspira, expira. A chuva martelava o teto da cabine como se quisesse entrar. Do lado de fora, o mundo era só escuridão e água. Mas ali dentro, naquela pequena ilha de luz, uma nova vida lutava para chegar. Valdomiro, a voz dela era um fio. Se eu morrer aqui, se eu morrer, você não vai morrer, cortei. Nem você, nem esse bebê, não no meu caminhão, não na minha guarda. Disse isso com uma firmeza que não sentia. Por dentro, estava apavorado. O que eu sabia de parto? O que eu sabia de bebê? Helena sempre cuidava dessas coisas. Ela sabia o que fazer quando alguém estava doente, quando tinha emergência. Eu só sabia dirigir caminhão. Mas não tinha mais Helena. Tinha só eu. E essa moça que precisava de mim mais do que qualquer carga que já transportei. Me conta uma coisa, falei, passando a mão na testa suada dela. Como você foi parar aqui, sozinha, nessa situação? Ela fechou os olhos, respirando fundo entre as contrações.
Estava indo para Porto Velho, sussurrou. Minha tia mora lá, única família que me restou depois que... Parou, mordeu o lábio. O pai do bebê me expulsou de casa quando descobriu. Disse que não era dele. Mentira. Mas a família dele tem dinheiro, poder. Quem vai acreditar numa menina pobre de Jaru? Jaru, cidadezinha que eu conhecia bem. Passava por lá sempre que vinha para Porto Velho. Peguei um ônibus ontem de manhã, continuou. Mas começou a doer no meio do caminho. O motorista me desceu no posto em Ouro Preto do Oeste, disse que não queria problema. Fiquei lá esperando outro ônibus, mas a dor piorou. Um caminhoneiro se ofereceu para me levar até Porto Velho, mas... Outra contração, mais forte. Ela arqueou as costas e gritou de novo. Mas o que, Luana? Ele tentou me tocar, disse com a voz embargada. Pulei do caminhão na primeira parada. Preferia andar na chuva a ficar com aquele homem nojento. Senti uma raiva subir pelo peito. Que tipo de desgraçado aproveita de uma moça grávida, sozinha, precisando de ajuda? Caminhei quilômetros até não aguentar mais. Ela ofegava. Aí começou essa dor terrível e eu desmaiei ali no acostamento. Peguei a mão dela e apertei. Você foi muito corajosa, menina. Muito corajosa. Ela sorriu no meio da dor. Um sorriso triste, mas um sorriso. Minha mãe sempre dizia que eu tinha coragem demais para o meu tamanho. Sua mãe tinha razão. E onde ela está agora? O sorriso sumiu. Morreu no ano passado. Câncer. Por isso fiquei sozinha com ele. Se ela tivesse viva, nunca teria deixado ele me botar para fora de casa. A história dela me lembrou da minha própria. Também perdi minha mãe nova. Também fiquei à deriva no mundo, sem saber para onde ir. A diferença é que eu tinha as estradas. Luana tinha só a barriga e uma criança vindo. Ó, Luana, escuta aqui, falei olhando bem nos olhos dela. Sua mãe pode não estar mais aqui, mas eu tenho certeza que ela está olhando por vocês, por você e por esse bebê que vem aí. Ela acenou com a cabeça, lágrimas misturadas com suor. Outra contração, mais longa, mais intensa. Valdomiro, acho que está na hora, ela disse. E havia algo diferente na voz, uma urgência nova. Peguei a lanterna e olhei. Meu Deus do céu, ela estava certa. O bebê estava coroando. Luana, você precisa fazer força agora. Quando vier a próxima dor, você faz força para baixo, como se fosse fazer cocô. Ela riu no meio da dor. Que comparação horrível, Valdomiro. Mas é assim mesmo que as mulheres fazem, menina. Minha mãe me contou. A contração seguinte veio como uma onda. Luana fez força, gritou. Suas unhas fincaram no banco do caminhão. Eu segurei as pernas dela, encorajando. Isso, Luana, isso. Está saindo. A cabeça está saindo. E estava mesmo. Uma cabecinha pequena, coberta de cabelo escuro molhado. A coisa mais bonita e assustadora que eu já vi na vida. Mais uma, mocinha! Mais uma força! Ela gritou como se estivesse sendo partida ao meio, e de certa forma estava. Dando à luz, uma mulher se parte para que outra vida possa nascer. Os ombros saíram. Depois o corpinho inteiro, escorregadio, pequeno, perfeito. E então o silêncio. Um silêncio que me gelou o sangue. O bebê não chorava. Por que não está chorando, Valdomiro? Luana ofegava, tentando se sentar. Por que meu bebê não está chorando? Peguei a criança nas mãos. Estava molhada, escorregadia, o cordão umbilical ainda ligado, mas não se mexia, não chorava. Faz alguma coisa! Luana gritou. Mas, por favor, lembrei do que minha mãe fazia com os bezerros que nasciam sem respirar na fazenda. Virei o bebê de cabeça para baixo e dei umas batidinhas nas costas. Nada. O desespero tomou conta de mim. Depois de tudo, depois de toda essa luta. Não, murmurei. Não pode ser assim. Peguei a boquinha pequena e soprei ar bem devagar. Uma vez, duas, três, e então
Como um milagre rasgando a madrugada, o bebê chorou. Um chorinho forte, indignado, cheio de vida. Luana desabou em lágrimas. Eu também. É uma menina, falei com a voz embargada, colocando a bebê no peito da mãe. Uma menininha linda. Luana beijou a filha molhada, chorando e rindo ao mesmo tempo. Oi, minha princesa, sussurrou. Oi, meu amor, a mamãe está aqui. Fiquei ali olhando as duas e pela primeira vez em 2 anos senti algo diferente no peito. Não era mais só o vazio da saudade. Era esperança. Era vida renascendo. Do lado de fora, a chuva continuava caindo. Mas dentro da cabine do meu caminhão, o sol tinha acabado de nascer. A bebê dormia no peito da mãe, embrulhada na minha camisa limpa. Pequenina como um punhado de vida, respirando devagar, os dedinhos minúsculos fechados em pequenos punhos. De vez em quando fazia uns ruídos suaves, como se estivesse sonhando. Luana também cochilava, exausta. O rosto dela estava mais sereno agora, apesar das olheiras fundas e dos lábios ainda pálidos. Maternidade. Era isso que eu via ali. A transformação mais antiga e misteriosa do mundo. Eu ficava ali parado, só observando. Tinha medo de me mexer e acordar as duas. Medo de quebrar aquele momento perfeito no meio da tempestade. Mas a realidade começou a bater. O que fazer agora? O cordão umbilical ainda estava lá, precisando ser cortado. Luana precisava de cuidado médico. A bebê precisava ser registrada, examinada. E eu estava oficialmente atrasado para o transporte. Peguei o celular de novo, uma barrinha de sinal. Fraquinha, mas tinha. Disquei 192. Samu, bom dia. Alô? Aqui é Valdomiro dos Santos, caminhoneiro. Estou na BR-364, altura do quilômetro 180, sentido Porto Velho. Uma moça acabou de dar à luz aqui no meu caminhão. Preciso de ajuda urgente. O senhor disse que ela deu à luz no caminhão? Isso mesmo. Encontrei ela abandonada na pista, em trabalho de parto. Ajudei no parto, mas agora não sei o que fazer. O bebê está bem? Respirando? Está sim. Uma menininha, chorando, se mexendo. Mas o cordão umbilical ainda está ligado. Certo. Não corte nada por enquanto. Vamos mandar uma ambulância. Pode demorar uns 40 minutos para chegar aí. O senhor consegue aguardar? Consigo, mas é urgente. Entendido. Mantenha a mãe e o bebê aquecidos. Se houver sangramento excessivo, nos ligue imediatamente. Desliguei e suspirei aliviado. Ajuda estava a caminho. Luana abriu os olhos e me olhou. Já chamou alguém? Perguntou baixinho. Chamei. Samu, vem aí. Uns 40 minutos. Valdomiro. Ela hesitou. Não sei como te agradecer. Você salvou nossa vida. Qualquer um teria feito a mesma coisa, menina. Não qualquer um. Ela ajeitou a bebê no peito. Você podia ter passado direto. Podia ter fingido que não viu. Podia ter me deixado no posto mais próximo e seguido viagem. Era verdade. Podia ter feito tudo isso. 2 anos atrás, talvez tivesse feito. Depois que Helena morreu, eu virei meio desconfiado do mundo, meio fechado. Achava que todo mundo só queria se aproveitar, que ninguém merecia minha ajuda. Sabe por que eu parei? Falei, mais para mim mesmo do que para ela. Por quê? Por causa da minha esposa, Helena. Ela morreu faz 2 anos. Câncer. Engoli o nó na garganta. Ela sempre me dizia que eu era muito duro com as pessoas, que eu precisava aprender a ajudar mais, a ser mais generoso. Luana me escutava em silêncio, balançando a bebê devagar. Na última conversa que tivemos no hospital, ela me fez prometer uma coisa. Disse, Valdomiro, quando você encontrar alguém precisando de ajuda na estrada, você para. Não importa o que for, você para e ajuda, por mim. As palavras saíram embaralhadas, misturadas com uma emoção que eu não sentia há muito tempo. Essa foi a promessa que eu fiz para ela. E hoje foi a primeira vez que consegui cumprir.
Luana estendeu a mão livre e tocou meu braço. Ela deve estar muito orgulhosa de você. Espero que sim, menina. Espero que sim. A bebê se mexeu e fez um barulhinho. Luana olhou para baixo e sorriu. Quer pegá-la um pouco? Eu? Me assustei. Não sei lidar com bebê. Qualquer um que acabou de ajudar um parto sabe lidar com bebê. Ela riu. Vai, Valdomiro. Ela não morde. Com cuidado peguei a criancinha no colo. Era mais leve do que eu imaginava. Cabia toda na palma da minha mão. Os olhinhos estavam fechados, mas ela se aconchegou no meu peito como se me conhecesse. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Proteção, responsabilidade, amor instantâneo. Como vocês vão se chamar? Perguntei. Esperança, disse Luana sem hesitar. Esperança dos Santos. Santos? Se você deixar, quero que ela leve seu sobrenome. Você foi a primeira pessoa que cuidou dela, o primeiro homem que não quis nada em troca de ajudar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não tenho pai para dar sobrenome para ela, mas posso dar o nome do homem que salvou nossa vida. Senti um aperto no peito, Esperança dos Santos, como se fosse minha neta. Seria uma honra, menina, uma honra mesmo. Ficamos ali em silêncio, escutando a chuva diminuir lá fora. A bebê dormia no meu colo, respirando tranquila. Luana se recuperava aos poucos, a cor voltando para o rosto. Luana, posso te perguntar uma coisa? Pode. O que você vai fazer agora? Em Porto Velho? Ela suspirou. Não sei bem. Minha tia tem uma pensão pequena. Disse que podia me ajudar até eu me virar. Mas com o bebê, a voz dela falhou. Não sei se vai dar certo. E o pai da criança? Não vai atrás? Nunca. Ele negou desde o começo. Disse que eu andava com outros homens. Mentira. Mas a família dele é rica, influente. Se eu voltar para Jaru, eles vão me destruir. Olhei para a bebê no meu colo. Esperança. Que nome perfeito para quem chegou ao mundo no meio de uma tempestade, trazendo luz onde só havia escuridão. Escuta uma coisa, falei devagar, pensando nas palavras. E se eu te ajudar a começar uma vida nova? Como assim? Tenho uma casa em Goiânia, grande demais para mim sozinho. Helena deixou uma poupança que eu nunca mexo. Você podia ficar lá, cuidar da Esperança, estudar, trabalhar, até se virar. Luana me olhou como se eu tivesse proposto algo impossível. Valdomiro, você mal me conhece. Por que faria isso? Porque... Parei procurando as palavras certas. Porque essa bebê já mudou minha vida. Em algumas horas, ela me deu de volta uma coisa que eu tinha perdido. Esperança mesmo, vontade de viver. Era verdade. Desde que Helena morreu, eu só existia. Acordava, dirigia, dormia, repetia. Não tinha planos, não tinha sonhos. Só a estrada e a saudade. Mas ali, com aquela criança nos meus braços, senti algo diferente. Responsabilidade, propósito. Como se Helena tivesse mandado Luana e Esperança para me lembrar que a vida vale a pena. Não precisa me responder agora, continuei. Pensa com calma, a oferta fica de pé. Lá longe ouvi o som de sirene se aproximando. A ambulância, disse Luana. Chegou a hora de vocês receberem cuidado de verdade. Devolvi a Esperança para ela e saí para acenar para os paramédicos. A chuva tinha parado. O céu começava a clarear no horizonte. Um novo dia nascendo, assim como uma nova vida. E quem sabe, um novo começo para todos nós. A ambulância chegou com as luzes piscando, cortando a névoa da manhã. 2 paramédicos desceram rapidamente. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo grisalho preso num coque, e um rapaz mais novo, que carregava a maca. Onde está a parturiente? Perguntou a mulher que tinha Sandra bordado no uniforme. Aqui na cabine, respondi abrindo a porta. Sandra subiu e avaliou a situação rapidamente. Olhos profissionais, mas gentis. Quando foi o parto? Faz umas 2 horas, disse Luana, segurando Esperança contra o peito. O bebê nasceu bem? Chorou logo?
Demorou um pouco, confessei. Tive que fazer respiração boca a boca. Sandra me olhou com uma expressão de respeito. O senhor fez um excelente trabalho, salvou 2 vidas hoje. Enquanto ela examinava Luana e a bebê, o paramédico mais novo, Carlos, segundo o crachá, se aproximou de mim. Primeira vez ajudando num parto? Primeira e espero que última, ri nervoso. Quase morri de susto. O senhor se saiu melhor que muito profissional que eu conheço. Parabéns. Sandra terminou o exame inicial. Mãe e bebê estão estáveis. Vamos para o hospital para terminar os procedimentos. Cortar o cordão direito, examinar melhor a criança, cuidar da mãe. Para qual hospital? Perguntei. Santa Casa de Porto Velho. É o mais próximo. Luana me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Valdomiro, obrigada. Por tudo. Eu que agradeço, menina. Vocês me deram o maior presente da minha vida. Ajudei os paramédicos a acomodar Luana na maca. Esperança dormia tranquila no colo da mãe, alheia a toda movimentação. Posso ir junto? Perguntei sem pensar. Sandra sorriu. Claro, o senhor é praticamente o pai da criança. Pai. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Pai. Algo que eu sempre quis ser e nunca consegui. Helena engravidou uma vez, mas perdemos o bebê com 4 meses. Depois disso, ela nunca mais conseguiu engravidar. Tranquei o caminhão e subi na ambulância. No hospital, tudo foi rápido e eficiente. Cortaram o cordão umbilical, pesaram Esperança, 2,8 quilos, mediram 47 centímetros, fizeram todos os exames. Uma menina perfeita, saudável, forte. Luana também passou bem pelos exames. Alguns pontos, medicação, repouso, nada que comprometesse. Fiquei ali o tempo todo como um avô ansioso. Segurava a Esperança enquanto Luana descansava. Ajudava na papelada, respondia perguntas dos médicos. O senhor é parente da paciente? Perguntou a assistente social. Não, sou... Hesitei. Sou amigo da família. Entendo. E a situação social dela? Tem condições de cuidar do bebê? Olhei para Luana, que dormia na cama do hospital. Tão jovem, tão frágil. Fugida de casa, sem dinheiro, sem família, além da tia em Porto Velho. Ela vai ter toda a ajuda que precisar, falei com firmeza. É isso, eu garanto. 2 horas depois, Luana acordou e me chamou perto da cama. Valdomiro, pensei muito no que você falou, sobre ir para Goiânia. E aí, você tem certeza que quer isso? Uma estranha e um bebê na sua casa? Luana, vocês não são mais estranhas. Depois do que passamos hoje, vocês são família. Família. Outra palavra que saiu sem eu pensar, mas era verdade. Em algumas horas, essa moça e essa criança se tornaram mais importantes para mim do que qualquer pessoa dos últimos 2 anos. Mas e sua vida? Suas viagens? Que vida, menina? Ri triste. Fico meses na estrada fugindo de uma casa vazia, voltando para um lugar que só me lembra do que eu perdi. Peguei a mão dela. Vocês podem dar um sentido novo para tudo isso. E se não der certo? E se eu for uma decepção? Impossível. Qualquer mulher que tem coragem de fugir de uma situação ruim, andar quilômetros na chuva e dar à luz no meio da estrada, tem fibra de sobra para recomeçar a vida. Luana sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que vi desde que a encontrei. Então aceito, mas com uma condição. Qual? Quero trabalhar, estudar. Não vou ser peso morto na sua vida. Quero contribuir, ajudar na casa, cuidar de você também. Fechado. Apertei a mão dela. Mas primeiro você se recupera direito, cuida da Esperança. O resto a gente vai vendo com o tempo. Ela acenou, já sonolenta com o efeito do medicamento. Valdomiro? Que foi? Helena ia ficar orgulhosa de você. Hoje você cumpriu a promessa que fez para ela. 3 dias depois, tive alta do hotel onde estava hospedado em Porto Velho e voltei para o hospital buscar Luana e Esperança. Tinha conversado com a empresa, explicado a situação.
Deram uma semana de folga remunerada. Caso humanitário, disse o gerente. Quando cheguei no quarto, Luana estava vestida e pronta, esperança no colo. Tinham ganhado roupas doadas das enfermeiras. Mãe e filha pareciam duas bonecas. Prontas para a viagem? Prontíssimas. Luana sorriu. Ansiosa para conhecer nossa nova casa. Nossa casa. Como soava bem. Saímos do hospital sob um sol forte do final da tarde. Esperança dormia tranquila no bebê conforto que eu tinha comprado naquela manhã. Luana olhava pela janela, curiosa com a cidade. Valdomiro, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você não tem medo de tudo mudar assim de repente? Pensei na pergunta enquanto dirigia pelas ruas de Porto Velho. Medo? Claro que tinha. Medo de não ser um bom protetor. Medo de não saber cuidar de uma família nova. Medo de me apegar demais e sofrer de novo. Mas havia algo maior que o medo. Sabe qual é meu maior medo, Luana? Falei olhando pelo retrovisor. Não é de tudo mudar. É de tudo continuar igual. De eu passar o resto da vida dirigindo o caminhão, voltando para casa vazia, vivendo só de lembranças. E agora? Agora tenho motivo para voltar para casa. Tenho gente me esperando. Esperança fez um ruído suave no sono, como se concordasse. Eram 6 horas da tarde, quando pegamos a estrada para Goiânia. Viagem longa pela frente. Mas pela primeira vez em anos, não estava com pressa de chegar. Estava aproveitando o caminho. No rádio, tocava uma música sertaneja. Luana cantarolava baixinho. Esperança dormia. E eu finalmente estava indo para casa, de verdade, com minha família.